O E2 hoje começa com uma aula de dança. Olga Roriz, uma conceituada coreógrafa portuguesa, foi convidada pela Escola Superior de Dança de Lisboa a preparar a peça By Me. Venha connosco assistir aos ensaios. Quando os sentidos se soltam e o corpo segue uma linguagem própria, a música transforma-se numa força libertadora. A dança é tudo isto representado numa só personagem. É na Escola Superior de Dança que a coreógrafa Olga Roriz mostra que esta arte não tem limites. De onde é que vem a inspiração para as suas coreografias? Vou buscar a tudo, quer dizer, obviamente que é uma coisa que parte sempre de nós, de cada um de nós, e da maneira como vemos o mundo e como observamos. Às vezes é nas coisas mais simples, no cotidiano, ou começou muito por aí. Eu era muito rebelde no início e sabia muito bem aquilo que eu queria, e sobretudo eu sabia que não queria certas coisas que tinha visto até àquela altura. Aquela distância do público com o bailarino, aquele ser etéreo, era uma coisa que não me fascinava de todo, e apetecia-me ver a reflexão do público com o indivíduo que está no palco. E por isso, logo no início, comecei a usar objetos cenográficos que não eram decorativos, mas era uma mesa, era uma cadeira, era uma porta, e pronto, eram coisas muito, muito reais. Os bailarinos estavam vestidos de fatos, de vestidos normais, como nós estamos agora. Não, eu não, como está. E a própria movimentação, o próprio estilo era uma coisa muito urbana, muito violenta. E pronto, era na altura aquilo que eu queria fazer, e acho que ainda continuo um bocado nessa onda. E eu vou buscar muito às coisas também que me preocupam, às coisas que não estão bem, porque eu acho que, por exemplo, o amor não é para trazer para o palco, o amor é para ficar em casa, é para ficar connosco, são os conflitos, são as coisas que eu não gosto, é a violência, é o sofrimento, é a dor, é os confrontos, todas as coisas. É quase como se eu exorcizasse nas minhas peças tudo aquilo que não gosto. Na sequência de stand-by, criada em 2002, Olga Roriz ensaia agora com os alunos da Escola Superior de Dança a peça By Me. Neste trabalho, procura que os seus alunos libertem as capacidades criativas. Aproveitando as diferentes qualidades de movimento e dinâmica, a professora dedica parte das suas aulas à criação de coreografias baseadas no improviso. O que é mais importante para ser um bom bailarino? Há várias. É assim, eu neste momento, neste momento, pelo menos já, para mim, já é uma coisa
que me está clara. Eu penso que eu sempre pensei assim, só que não me era tão claro. Eu primeiro preciso da pessoa em si, como é que ela é, o que é que ela é, como é que está, a presença que tem. Agora, obviamente que isso não chega, o bailarino tem que ter uma técnica, seja ela qual for, tem que ser conhecedor do seu próprio corpo. Quanto a mim, deveria ter uma linguagem própria, um vocabulário, portanto, e depois uma linguagem, uma qualidade do movimento próprio. E não há bailarinos tipo, quer dizer, não, altos, magros, gordos, baixos, isso não é uma coisa que não me importa, não me interessa. Interessa-me sim a qualidade do intérprete e do intérprete total, porque acho que cada vez mais um bailarino tem que saber dizer um texto, um bailarino tem que cantar, um bailarino tem que fazer malabarismo, pendurar-se de cabeça para baixo, fazer tudo o que se possa imaginar. São ao todo 21 alunos que procuram nesta arte uma forma de alcançar a perfeição. Pela frente, há um longo percurso de esforço e persistência numa profissão que só alguns conseguirão abraçar. Hoje em dia, o aspecto físico não é fator determinante para ingressar no curso de dança. A verdade é que a aparência não consegue destruir a determinação destes jovens. Que conselhos é que deixaria àqueles alunos que gostariam de ingressar por esta profissão? Para já, levar as coisas muito a sério. É uma profissão muito dura, como devem ser muitas outras, mas esta é muito dura, sobretudo porque se começa de muito novo, se perde quase a adolescência, mas tem mesmo que ser a sério. E entretanto, há muita coisa que tem que se deixar para trás. O que é que acontece também é que os próprios adolescentes, e isto está-se a passar com a minha filha, por exemplo, que de repente abriu-se para o cinema como atriz, e o que é que está a acontecer é que ela, por exemplo, tem a noção, porque a minha filha tem a noção plena que isto é muito difícil. Os ensaios são horas e horas de treino intensivo e muito esforço físico, mas apesar de todo o trabalho, a opinião é unânime, é que vale mesmo a pena lutar pelo sonho.
Depois destas imagens em que o corpo é elevado a uma dimensão superior, vamos agora ter uma discussão também sobre o corpo, especialmente o da mulher. Vamos falar de erotismo, daquele que é feito de forma subtil, que vemos todos os dias sem sequer darmos por isso, o erotismo na publicidade. Boa noite. Estamos de novo em estúdio para falar sobre o corpo, o erotismo e a sexualidade no discurso publicitário. Hoje temos connosco de novo Cidália Maurício, jurista, José Jorge Barreiros, sociólogo e professor no ISCTE, Luís Veríssimo, publicitário e professor no INP e Jorge Veríssimo, professor de publicidade na Escola Superior de Comunicação Social. Esta noite vou-vos pedir para comentarem alguns anúncios que nos possam ajudar a esclarecer melhor esta ideia da sexualidade na publicidade. Quem é que quer começar? Não, podemos começar por esta imagem que nós estamos a ver, que é uma imagem da Kellogg's. Essencialmente um produto. Isto, atenção, que nós vamos fazer esta imagem de uma análise de um ponto de vista, digamos que não muito técnico, do ponto de vista do criador, mas vamos tentar analisar isto do ponto de vista quase que do consumidor e também do ponto de vista um pouco sociológico. Esta campanha, voltando à análise da imagem, supostamente o produto dirigido a mulheres, o que nós vemos ali é a utilização de um corpo, de um nu masculino. Ou seja, de alguma forma, esta imagem, quanto a mim, inverte um pouco aquela situação da utilização do corpo-objeto. Nós temos sempre a ideia que é o corpo da mulher, a mulher é que é o objeto na encenação publicitária, que pode funcionar, que funciona como um produto qualquer. Não, o que nós temos ali é a imagem de um homem e, de alguma forma, quebra alguns dos tabus da presença do homem. Da utilização do recurso do homem na publicidade. Posso só acrescentar, eu acho interessante e acho que há aqui uma outra faceta que gostava de sublinhar, que é também o surgir do corpo masculino e, sobretudo, este perfil de corpo masculino revela a preocupação com o cuidado com o corpo por parte do homem. O que é um aspecto que eu também acho interessante, porque é ambíguo. Ele simultaneamente que era menos visto e que era menos valorizado. E que é um pouco fazer uma passagem semântica para dizer que os homens também podem utilizar porque também lhes faz bem, entre comas. E, portanto, acho que esse é um aspecto que é também interessante. Poderemos passar ao próximo anúncio? É que está um outro produto, o tal que falava há pouco, publicitário, outro produto publicitário que tem essa vantagem também de pescar o olho. É quase assexual, portanto, pisca o olho à mulher, até porque é um produto que na altura foi revolucionário e que acrescenta muito e melhora muito a autoestima feminina e tem aquela vantagem de quase parece que está a falar só com os homens, mas não. Está a falar com os homens e está a falar com as mulheres também. E, de facto, tem essa vantagem, tem pelo menos do meu ponto de vista, tem esse mérito, que é o mérito de ao primeiro segundo, funcionar como algo que é captador, quer dizer, é catalisador da atenção imediata e, ao mesmo tempo, faz uma ligação imediata aos benefícios de um produto, que é assim, para mim, que é uma justificação para mim estar lá o corpo. Neste caso, é super contextualizado. Em algumas situações, eu acho que o corpo da mulher ou o corpo do homem não tem rigorosamente nada para vender um atributo de um produto. Aqui, 100%. Aqui podia nem ter lá o Hello Boys, não é? Podia não ter lá sequer o texto. Até está a imagem fala realmente por si, já diz tudo. Não é? Mas, no entanto, ajuda. Mas, no entanto, até, exatamente, reforça. O texto é muito importante. Não é reforça, específica. Não, eu acho que especifica. Sim, porque aqui o boys tanto pode ser para o parceiro, não é? Ou os homens, no modo geral, ou então ser quase que algo muito íntimo entre ela e os próprios seis, não é? E ela tratá-los por boys. Exato. Quase que pode ser isso, não é? Algo muito mais íntimo. Exatamente. E nesse sentido reforça. Que é isso mesmo. É uma campanha tão antiga que já não me lembrava, mas tem claramente essa abertura. Ela é tão matricial, apanha tanto, inclusive é aquela campanha que se costuma dizer que é não só nos obriga a parar, como faz cair a chapinha. Há ali uma chapinha que cai na cabeça e fica cá. Portanto, a publicidade tem aquela vantagem que é a única, quer dizer, a sua grande vocação é conquistar memória. E aqui, claramente, conquista a memória. Ficou ali durante um tempinho, porque inclusive tem essa riqueza de significado. Vai a todo lado. Boys, todo lado, vale tudo. É muito bom. Um exemplo. Passar ao próximo anúncio.
Este é o tal que se prende com alguma mudança de mentalidades, alguma tolerância da parte de toda a sociedade relativamente ao lado sexual, não é? Da questão. O que é que este anúncio quer dizer? No meu ponto de vista, eu acho que este é um anúncio dirigido a um escalão etário muito especial e com uma, digamos, com um perfil psicocomportamental também muito especial. Estamos a falar basicamente para adolescentes, em que, obviamente, não veem na marca que a mamã usa a sua marca ideal. Portanto, e claramente os adolescentes, e com certeza o professor pode falar melhor do que eu sobre isto, mas é assim, mas com toda a certeza é assim, eles querem uma roupa por si só, porque este anúncio, não há a ver uma coisa, este anúncio tem que ter um produto que o apoie. Normalmente o que acontece nos anúncios é uma ideia e uma marca, e a ideia apoia-se na marca e a marca apoia-se na ideia. E o que se passa é assim, isto só é possível fazer porque é pensado que é para um determinado target que também é irreverente ou quer ser irreverente, mas mais do que isso, a roupinha dentro da Sisley, vão lá e é isto mesmo. Pois, é quase uma atitude. É isto mesmo. Portanto, roupa, elas vestem-se assim e a roupa vão para a rua e é aquilo que lá está. Eu acho que aqui está claramente o imaginário de ruptura e de vanguarda, as duas coisas. Ou seja, por um lado, é uma pose que não é convencional. E, portanto, do ponto de vista dos papéis de género que estão aqui, eles são invertidos ou pelo menos... O domínio da mulher sobre o homem, não é? Não sei se só domínio, porque pode ser lido de duas maneiras. Pode ser lido no domínio ou pode ser lido no sentido de acesso também à possibilidade não de domínio, mas da atividade, de iniciativa. Porque há uma diferença, quer dizer, as coisas não têm que estar só em termos de domínio, pode estar em termos de poder enredar os papéis, de poder haver uma possibilidade de iniciativa mútua. E este tipo de anúncio, acho que, neste caso, é muito ilustrativo de uma das dimensões em que a publicidade funciona muito, que é precisamente de propor imaginários de ruptura, mas, simultaneamente, com um certo posicionamento que eu chamaria de uma proposta simultaneamente muito forte, mas, ao mesmo tempo, que distancia de outros setores. Ou seja, muito forte no sentido em que se dirige a alguém muito em particular e que marca a ruptura com outros setores da sociedade. Mas ruptura com quem? Com os pais, com os pais, exatamente. Muito bem, é isso que justamente é isto que eu queria chegar. Com os Como pais, target, talvez, mas não se esqueçam com toda a sociedade, que a publicidade não pode estar à frente, porque senão não é entendida. O público-alvo não é entendido. Os pais não entendem isto. Agora, eles entendem. Mas isto vai direito a eles, vai direito ao público-alvo e por isso é que é eficaz. Porque é este tipo de atitude, que os está a forma-os como pessoas que não querem ser naquela altura. Não querem ser como o pai, não querem vestir a mesma roupa da mãe, não querem, etc. E é dessa geração que podem surgir as reações eventualmente mais contrárias a este tipo de anúncios e em relação aos quais o anúncio, sendo olhado do ponto de vista estritamente legal, de facto levanta dúvidas, levanta muitas questões. Eu parece-me que, não havendo na lei nada que quase que obrigue a considerar ou a proteger a moral pública, porque obviamente o anúncio em si não terá nenhum problema, não é? Antes, pelo contrário, ele vem evocar, se quisermos, uma moral individual de cada um. Cada um tem a liberdade para fazer o que entende. Agora, a moral pública, sim, pode haver algum choque. No entanto, aí a legislação ainda não... Se calhar houve um retrocesso, porque antigamente havia realmente a defesa da moral pública e ela estava prevista na lei. Agora isso deixou de ser assim, portanto, claro que em determinadas ocasiões teremos ter-se-á de estar atento, não ultrapassar determinados limites, pensar que, e se calhar os publicitários têm isso muito em atenção, não é? Como acabou de dizer, é um fenómeno de massas e é para toda a gente e toda a gente tem que haver aceitação da grande maioria, não é? Das pessoas. E, portanto, mais que não seja isso, já poderá balizar e levar a que as coisas não cedam a alguns limites. Porque senão poder-se-á cair na necessidade de haver regras próprias para o tratamento do argumentativo e erotismo na publicidade. E esperemos que não é? Esperemos que o mercado se autorregule e que as coisas... É uma questão, é orgânica à indústria publicitária. É assim, não podemos fazer nada que não se possa traduzir em vendas. Quer dizer, estou a falar num capítulo mais geral. Assim, não é a intenção da publicidade fazer intervenções artísticas, culturais, etc., para revolucionar, para quebrar o sistema, ou quer que seja. Não. Pelo contrário, é assim, eu tenho que produzir um produto que seja um produto que se traduza, em que as pessoas o entendam, inclusive até se sintam refletidas naquilo, de tal maneira que se traduzem em vendas. Não é o caso concreto da imagem que nós estávamos a ver. Não é? Já estamos aqui a ver... A imagem que nós estávamos a ver da Sisley, de alguma forma, tem ali um conjunto de ruptura.
em termos dos paradigmas normais sociais. Do público-alvo, eu não parece. No público-alvo não, mas na questão da sociedade. Na sociedade... Ou seja, quando nós dizemos, e eu concordo perfeitamente, que a publicidade não é transgressora, a publicidade é refletora, ou seja, reflete aquilo que está na sociedade, portanto, normalmente a publicidade tem que se dirigir, independentemente dos alvos, digamos que à maioria. No caso da CISL, o que nós vemos ali é uma certa transgressão, uma certa ruptura com aquilo que é a publicidade tradicional. Com os modos de concepção da publicidade tradicional, dos papéis sociais da publicidade. Aliás, vimos mesmo a questão dos géneros, a inversão dos géneros. E neste caso? Sim. Eu fazia só um comentário em relação a isso e passava depois, que é, eu penso que simultaneamente aí a publicidade disse que não pretende ser revolucionária, mas ao procurar inovar ela acaba por muitas das vezes fazer revolução. Ou seja, mas ela revoluciona dentro de limites, dentro da liberdade possível. Perfeitamente de acordo. E não pode passar de certos limites, senão deixa de funcionar. É óbvio. Mas parece-me que é importante notar que a própria necessidade de inovação e, sobretudo, de procurar chegar a certas franjas, a certas vanguardas, que têm mais poder de compra, que até acaba por, e que têm estilos de vida próprios, etc., acaba por levar a que, porque ela se dirige a essas franjas, mas coloca em público para toda a sociedade essas mesmas questões, funciona como inovadora para os outros setores que não são essas franjas. E isso é importante notar, sobretudo quando se põe na televisão, não é? E esta imagem que estamos a ver aqui é um exemplo disso, não é? É uma imagem que é claramente de limite, sim, porque é a exposição daquilo que algo que era considerado até há muito pouco tempo, e não sei se não continua a ser, eu acho que sim, um limite não ultrapassável, não é? Porque precisamente é qualquer coisa de íntimo e de pessoal e que vai até um plano onde, sem uma preocupação moralista, claro, porque em certos contextos a publicidade esta até pode fazer sentido, na televisão, para toda a gente, para o público todo, qualquer pessoa em que não haja um filtro, aliás, é discutível. É interessante o que está a dizer, porque todas as imagens, pelo menos estas da CISL e esta da Veneto que nós estamos a ver, são imagens que passaram exclusivamente numa imprensa ou publicidade exterior, mas principalmente numa imprensa, que é precisamente um meio, um suporte mais dirigido aos alvos específicos que nós queremos atingir. No caso específico desta imagem, eu acho que aqui é uma outra utilização do corpo. Ou seja, e especificamente outro tipo de utilização da sexualidade. Ou seja, ali não se pretende, não tem qualquer apelo erótico, ali simplesmente se pretende, e foi essa a ideia de quem fez a imagem, ali simplesmente se pretende mostrar, isto é quase que uma causa social, ou seja, mostrar uma forma, que é a forma sexual de transmissão da doença. Eu acho que esta é uma campanha, pelas suas características, ou em termos de posicionamento de marca, digamos assim, em que não tem rigorosamente nada a ver com todos os exemplos que nós falámos, ouvimos aqui. Não tem rigorosamente nada a ver. Aqui, eu parece-me que já existe quase, há um sentido, digamos assim, de recorrer-se da publicidade quase para gozar com ela. Em suma, é serviço do investimento que eles têm que fazer para vender uma marca, mas não estão a vender as malhas, embora eles vendem malhas, não é? Mas estão-se a servir daquele espaço, o espaço que é caro, para difundir causas de minorias ou o que quer que seja. Há claramente uma espécie de uma brincadeira com a própria técnica da publicidade. Mas uma brincadeira que funciona. Não funciona? Eu até diria mais, não, eu brincando com a situação, dizia que não é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. É muito sério. Utilizar a publicidade exatamente aqui como um fenómeno, na sua dimensão cultural, como uma forma de ajeitar valores na sociedade. Exatamente. O que é a ilustração talvez mais eloquente que podemos referir para o papel da publicidade como indústria cultural e como objeto cultural. Que aqui, neste tipo, e a Veneto foi pioneira nisso e manteve a sua identidade. E mais ninguém se atreve a entrar naquele território. Então já ganharam. Mas, portanto, que é exatamente jogar com os valores. O que para mim releva muito esta componente de que a publicidade é uma forma de fazer isso, ainda quando ela própria não quer fazer, ou quando não tem como objetivo primeiro fazer isso. Este é um argumento... Mas aqui é claramente intencional. É intencional. Claro, é evidente. E é tão curioso que eu acho que inclusive até há um fenómeno, só para acabar, quase de omnibulação de produto. Quer dizer, às tantas as pessoas estão a ver a campanha, já não estão preocupadas com as malhas e comprar, ir lá à loja comprar. Não, veem a campanha como... Já me veem... Porque, entretanto, já há toda de alguma forma, interiorização daquilo que a marca é. Mas eu acho que há mais do que isso. Já agora, se me permitem, que há um comentário que eu gostava de fazer em relação ainda a essa imagem, que é, eu penso que esta imagem marca uma fase de percurso da comunicação publicitária, em que já não assenta no produto, como nós já sabíamos que anteriormente assentava, mas assenta numa outra coisa, que é no estabelecer uma relação de cumplicidade com o público, não em função do produto X ou Y, que é o que eu produzo, mas em função de um quadro de valores que eu proponho.
Criar uma tribo é o que se refere. Por um lado, isso é criar identidade e identificação, e portanto que é passar a duas coisas, que é a um acentuar desta componente da publicidade como fator de construção de pertença e acentuar de uma outra componente, que é a publicidade, muito mais dirigida para aquilo que eu chamaria uma vertente de comunicação neste sentido. Seja um dos nossos, faça parte do nosso ambiente. Faça parte do nosso ambiente, partilhe. E, portanto, que é aquilo que alguns outros chamam a implicação do consumidor naquilo que é o universo da marca e dos valores que ela própria partilha. Mas isso é quase como, é uma, digamos, a perspectiva da publicidade quase a pisar os domínios da propaganda. É alterar formas de pensar, alterar... Não é bem isso. Não é bem isso. É a publicidade como uma configuradora simbólica na sociedade e que, neste caso, para além da sua função, que seria eventualmente apenas, segundo algumas ideias, vender, é mais do que isso. É vender e produzir ligação do consumidor para que ele continue a comprar e para que ele se identifique com o universo simbólico, que é o que a publicidade propõe. Quase ideologia. É ideológico, claro. É ideológico. É claramente ideologia. Esta imagem eu acho que é fabuloso, porque aqui mais do que o recurso ao corpo, eu acho que aqui o que domina é o próprio sentido do humor. Ou seja, o apelo principal é o humor. Não sei se reparamos, o metro vai andar e o funcionário do metro esqueceu-se, literalmente, por via do corpo feminino que ali está, esqueceu-se literalmente de recolher, de entrar para dentro do metro. E nós já subentendemos o que é que vai acontecer a seguir, não é? Portanto, eu acho que aqui a cena principal é este sarcasmo, este humor que está ali por via da presença do corpo. Não, e até o próprio estilo, porque isto é uma campanha dos anos 90 e vemos que a senhora tem... Parece, todo ele é inspirado... Anos 60, não é? É anos 60, em suma. A forma como foi até trabalhado o corpo é engraçado porque, assim, a senhora podia ter sido uma imagem contemporânea, de uma senhora com grande decote, etc. Não. Inclusive, houve uma espécie de forma a engrandecer a ideia. Não há ali elementos de decote para dispersar a atenção, que é uma coisa que eu acho interessante. Uma forma como foi tratado o corpo, mas foi tratado o corpo de forma a não prejudicar o conceito. Eu acho que também é um bom exemplo de que não só os publicitários... Em suma, o corpo deve ser utilizado à dimensão do interesse da ideia. Em suma, o corpo deve ser utilizado para a ideia e o corpo não deve ser a ideia. Nunca. Aqui claramente é indireto, digamos assim. O corpo está em segundo plano, porque a situação em si é que é instrumental. O corpo gera a dinâmica simbólica que vai levar a tomar atenção à outra componente. Mas apesar desta abordagem mais clássica, não deixa de ser erótico, ou não? Menos qualquer um dos outros, pelo menos, não é? Eu acho que brinca com... Apesar de apresentar um corpo que não é, ou seja, não temos ali aquelas formas anatómicas das mulheres que chamam a atenção, o volume dos seios, o contorno das nádegas, não temos assim nada, nos decotes, como falaste. Eu acho que é o corpo que brinca com a situação. Eu acho que o conceito criativo, o eixo criativo da mensagem... Em colmo, está fortíssimo. Exatamente. Mas o corpo é apenas um acessório, não é o elemento principal. Portanto, é uma forma onde o corpo pode ser utilizado, o corpo da mulher utilizado, sem que haja uma depreciação, uma discriminação da própria mulher. Eu acho aqui que não utiliza o corpo, utiliza o imaginário sobre o corpo. Ou seja, utiliza o corpo como indicador daquilo que é a imagem feminina e, portanto, acaba por funcionar no segundo plano de sentido. Exato. Que é não apela, olha para esta mulher, veja uma mulher. Sim, mais do ponto de vista da elegância, da mulher sofisticada, mais sensual. Veja uma figura feminina e a reação masculina perante isso. É os raros valores do masculino. Exatamente. Foi utilizado, mas que funciona neste caso. E o que é curioso, mesmo, porque assim, tem que lá ter uma ideia, tem que lá ter um produto, mas o que é curioso é que depois é preciso ir à loja e ver se o produto permite recriar aquela história que está na campanha. E provavelmente, eu não sei, mas provavelmente, digamos, o portfólio que aquela marca tem para comercializar não seria roupas de decote. Exato. Se calhar não permitiria. Portanto, se calhar esta foi uma solução criativa de forma a que a ideia está lá íntegra, está lá em toda a sua pujança, toda a sua excelência e que não prejudica nada. Acaba por ser uma campanha, como falámos há um tempo, o que é que pode apelar à atenção do consumidor? Nós falámos que podia haver duas situações, que era o próprio corpo e o humor. Ela aqui, de alguma forma, sem abusar do corpo, acaba por utilizar as duas questões, que é a presença do corpo e o próprio sentido do humor que isto pode trazer pela presença do que eu acho fabuloso, do funcionário que fica lá com a cabeça, enfim, vai acontecer algo para descansar, no mínimo. Bom, muito obrigada pela presença de todos, tenham uma ótima noite. Falámos de corpo e erotismo na publicidade. Voltaremos no outro dia para conversar sobre outro tema. Boa noite.
Convido-o agora a vir conhecer novas formas de ensinar e de aprender inglês. Hoje em dia o domínio da língua inglesa é fundamental e a Escola Superior de Educação lançou um desafio. Convidou os professores de inglês a serem novamente alunos. A pretexto do 10º Simpósio International House Portugal, os professores de inglês sentam-se em salas de aula, desta vez para aprender. Na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, ensinam-se professores a ensinar. Na aprendizagem da língua inglesa vale tudo, desde jogos a música ou até teatro. Instrumentos depois adaptados ao nível de ensino e ao grupo etário a que se destinam. O 10º Simpósio International House é isso mesmo. Uma caixa de ferramentas para professores de inglês. Who are all these people? These people, they're my friends. Amigos? That's right. Buenas tardes, amigos. No, this is America. You gotta speak English. You gotta speak. It's not funny. This is serious. You gotta say, good afternoon, Speedy, not buenas tardes. So say, good afternoon, Speedy. Thank you. Good afternoon. Começou em Córdoba, em 1953, por isso faz este ano letivo 50 anos, quando o fundador, que foi um senhor que se chamava John Haycraft, montou uma pequena escola em Córdoba. Depois de um período em Córdoba, regressou a Londres e foi naquela altura que decidiu, obviamente, lançar a ideia da língua inglesa com mais peso. O primeiro simpósio em Portugal foi aqui em Lisboa, na Universidade Católica. E como teve êxito, as pessoas gostavam, criou um ambiente de muita mobilidade, de muito interesse por parte dos professores que assistiam. Determinamos fazer anualmente. Temos pessoas de Espanha aqui e de todo o país, ou seja, temos tanto de Faro como de Trás-os-Montes, do país inteiro. Pelo menos os plenários, o que é importante, obviamente, é ter pessoas de renome dentro da profissão a dar os plenários. E este simpósio tem 3 plenários e todas as pessoas que estão a dar os plenários são conhecidas dentro do universo do ensino de inglês. In the morning, I gave a seminar this morning, and it was concerned with helping teenagers become better writers of English. And I wrote it for 2 audiences. I wrote it for teachers who teach in schools like myself, my school, private language schools, who are helping students to pass the University of Cambridge exams. But I also wrote it for state school teachers, so teachers who teach 10th and 11th and 12th year students. And of course the types of writings they have to do with their students are quite different, but there are points of similarity. So I was trying to bring together the various points of similarity in terms of the need to plan your students' work and think about how to make lessons of writing interesting rather than just something that's left for home and homework. And this afternoon I went to a session myself, and I went to a session on pronunciation. And I'm a teacher trainer myself, so I do know something about teaching pronunciation in English, but it's not an area I'm particularly confident with, either as a teacher or as a trainer, and I feel I've got a bit rusty, so I wanted to just go down memory lane a little bit in terms of the area and in terms of getting some new teaching ideas, which I did. It was a very enjoyable session. 1, 2, 3. A four-legged friend, a four-legged friend. He'll never let you down. He's on his
Well, the class we observed was a session, a training session for teachers of 3-, 4- and 5-year-old students. In other words, students who can't read, but who are institutionalized in that they go to school. And I suppose the purpose of this was to try and find a principled approach to the methodology, because there's a lot of theory written about child development, but in fact very little in the way of practical ideas, particularly for teaching it as teaching a second language to this age group. When the kids can read or when they can use books, which is really from the age of 5 on, there's quite a lot of material you can use. But at this age group, the teacher has to really find their own way. So I suppose what I hoped to achieve in this session was that the teachers would see that you needed a principled approach, and to also give them lots of practical ideas, but that they could pin onto the principles. Como é que tem estado a decorrer o dia? Tem havido muitos participantes? Eu acho que é o normal, é mais ou menos 300 pessoas e os participantes vêm de vários sítios, ou são de professores de institutos de línguas ou de escolas oficiais, mas também os nossos alunos aqui da ES, que estão a estudar para ser professores de inglês, também mostraram-se interessados e estão a participar. Essa parte é interessante. São quantas vagas para esses alunos? Não há um limite, mas realmente os alunos, penso que temos 30 alunos nossos a participar. Podia ser mais, mas realmente este ano vieram 30. E alunos do finalistas? Sim, são do 3º e do 4º ano de variante, de português e inglês. Também há 2 alunas que são professoras do primeiro ciclo, mas que também estão a fazer agora uma disciplina, uma opção de ensino precoce da língua estrangeira e também optaram para poder participar. Qual é que acha que é, na sua opinião, a grande mais-valia que estes simpósios podem trazer para futuros professores? Eu acho ótimo eles terem contacto com ideias novas e ideias diferentes. Às vezes a metodologia, as ideias que têm nas aulas, às vezes foca mais nos aspectos teóricos, e estes simpósios dão sempre muitas ideias práticas que eles podem ir no dia seguinte usar nas aulas, não é? Têm contactos com pessoas que escreveram livros para crianças e não só, e pessoas que também escreveram livros para professores, que têm experiências variadas, não só em Portugal, mas em outros países também. E realmente acho que é sempre muito estimulante e é sempre positivo, eu acho, participar em qualquer conferência ou simpósio, e nós encorajamos os nossos alunos a fazer isto agora. Eu acho que quando se tornarem professores, talvez já tenham o hábito. Exatamente, e muitos dos workshops são feitos por professores que os plenários, às vezes, normalmente é uma pessoa que já ou escreveu um livro ou já tem assim algo, mas os workshops são com professores normalíssimos, alguns às vezes só com poucos anos de experiência, mas que realmente têm alguma coisa para dizer, algumas ideias novas, e isso é muito positivo. Happy trails! And you keep smiling until then. Who cares about the clouds when we're together? Just sing a song and bring the sunny weather. Happy trails to you and you till we meet again.
O que vai ver de seguida é uma exposição de fotografias de alunos das várias escolas do Instituto Politécnico de Lisboa. Trata-se do primeiro concurso de fotografia do IPL. Além das fotografias, quisemos conhecer os seus autores e os motivos que os levaram a fotografar daquela forma. Encontramos-nos nos serviços centrais do Instituto Politécnico de Lisboa, local onde decorre a exposição do primeiro concurso de fotografia do IPL. Foram mais de 100 trabalhos a concorrer nas categorias de tema livre e de caráter institucional. Vamos dar uma espreitadela? Como sou uma apaixonada pela fotografia, decidi concorrer. Gosto de fotografia, gosto de participar nestas iniciativas. É uma forma magnífica de uma pessoa expressar a sua criatividade. Foi mesmo por participar, por gostar, por poder trocar ideias, conhecer outras pessoas que gostassem de fotografia. E porquê um concurso de fotografia para promover a imagem do IPL e não outro tipo de organização? Bom, eu penso que este momento de aniversário, tal como acontece numa família, é um momento de união da família, particularmente. É um dia festivo, é um dia em que se comemora algo de positivo. E penso que é uma oportunidade de tornar mais extensa a todos os membros desta família a possibilidade de participarem, não é? De se afirmarem num concurso que normalmente está apenas, ou estaria apenas direcionado para docentes dos órgãos de gestão habitualmente. Esta fotografia foi tirada em Fátima. Eu dei-lhe o título Em Busca da Luz por duas razões. Primeiro, porque era um dia em que existia muito pouca luz e eu tive que utilizar uma velocidade muito baixa, daí o arrasto no pé. E por outra razão, é que, portanto, escreve uma pessoa crente que levava uma vela enorme na mão, andava à volta da capela em Fátima a cumprir uma promessa. E o que me transmitiu foi como é que num dia de tanta chuva, com condições climatéricas tão terríveis, as pessoas têm vontade para estar a cumprir uma promessa. Portanto, penso um pouco nos problemas que elas terão para terem feito tais promessas que exigem tantos sacrifícios. A avaliação feita foi justa? Não, eu queria ganhar. Que critérios de seleção foram utilizados na escolha das fotografias vencedoras? Ora, penso que poderemos dizer que foi a originalidade do assunto, do ponto de vista e a organização da imagem, não é? Por estranho que pareça, na verdade foi muito fácil chegar a um acordo sobre aquilo que todos os membros do júri consideravam as fotografias mais interessantes. Descreve-nos a fotografia. O que é que aparece na fotografia? Que cenário é esse? São umas escadas na estação de metro Parque, acho, se não me engano, é a linha azul, em que é apenas umas escadas em que vão dar à plataforma do metro e achei que o reflexo da luz daria um bom efeito. Era a escola na altura em que foi inaugurada. Estava com uma cor magnífica, hoje está com um amarelo muito mais desbotado, mas tem as linhas fantásticas, permitem enquadramentos fantásticos porque tem imensos volumes. Como avalia a qualidade dos trabalhos apresentados? Dado que a maior parte dos trabalhos foram apresentados por alunos das escolas, considero que a qualidade é apreciável. Algumas foram feitas talvez um pouco a pensar na fotografia que se faz para dentro de casa, para a família, enfim, e portanto não tinham grande originalidade. Na tua opinião, o que atribui poder a uma imagem? Poder, acredito que seja o seu simbolismo
toda a conotação que uma imagem pode ter. Para mim, o poder da imagem é sobretudo quando ela me ajuda a compreender melhor o real do que eu o teria compreendido se tivesse olhado para ele sem a fotografia. A sua organização é o ineditismo da situação que representa. O poder, a imagem, hoje em dia, tem muito mais poder do que no passado, porque a imagem hoje pode ser mentirosa. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Como se costuma dizer, uma imagem vale 1000 palavras. Bom, dizem que a imagem vale 1000 palavras, acho que é o que eu posso dizer. A ideia vulgarmente divulgada de que uma fotografia ou uma imagem vale 1000 palavras, a meu ver, é um equívoco completo. Nenhuma fotografia se consegue apreciar sem sabermos o contexto em que ela é feita, as condições em que ela foi feita e, portanto, ela é um complemento indispensável para valorizar a percepção que nós temos da realidade, no caso das reportagens, mas ela não deve ser, a meu ver, sobrevalorizada como um elemento totalmente autónomo da comunicação. Ficamos a aguardar a segunda edição do concurso de fotografia promovido pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Entretanto, este já fica registado. Não perca na próxima quinta-feira o programa da Escola Superior de Comunicação Social e do Instituto Politécnico de Lisboa. O E2 hoje termina com música. Vamos mostrar-lhe como em apenas alguns minutos está o trabalho de um ano inteiro. A Escola Superior de Música apresentou o seu concerto anual no Salão Nobre da Sociedade de Geografia. E agora que os instrumentos estão todos afinados, está tudo a posto para um concerto muito especial, o concerto dos finalistas da Escola Superior de Música de Lisboa. Eu acho que a importância deste concerto é tão grande como a dos concertos que fizemos no primeiro período e no segundo. É o último concerto do ano, é um concerto em que os alunos de instrumento, dos instrumentos de orquestra, se reúnem todos, que durante uma semana trabalham todos em conjunto, o que na nossa escola é muito complicado devido às instalações. É uma semana que tem um significado extraordinário. Este concerto hoje teve uma grande importância por ser o último concerto da orquestra do ano letivo e ontem fizemos este concerto para o Colégio dos Salesianos de Manique, tal qual o mesmo programa. Tocámos para quase 500 crianças entre os 12 e os 16 anos e que se comportaram maravilhosamente, sem fazerem barulho, aplaudindo com um prazer inacreditável. De maneira que eu acho que são experiências inesquecíveis. É muito importante para a escola poder mostrar o trabalho da orquestra, portanto, dos alunos que estão na escola através da orquestra, porque apesar de tudo é muito mais imponente o resultado global quando tocado em conjunto do que quando eles tocam individualmente. Para eles também é muito importante porque grande parte deles vão de ter o seu emprego, muito provavelmente numa orquestra. Portanto, é importante para eles irem ganhando prática, irem conhecendo o repertório e irem se habituando a tocar uns com os outros, que é uma situação totalmente diferente de tocar sozinho. As escolas profissionais elevaram muito o nível dos alunos, dos arcos, dos instrumentos de sopro de madeira, de metais, mas eu acho que ainda temos um longo percurso a percorrer se nós quisermos atingir o nível da Europa, representada por países como a Alemanha, como a França,
como a Holanda, que tem uma tradição musical muito forte e que nunca foi quebrada.